Fala aí, DevPro, tudo bom? Aqui é o Renzo Nutitelli, eu sou engenheiro de computação formado pelo ITA. Eu também dei aula durante 4 anos no curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC, aqui no estado de São Paulo. Só que em paralelo a isso, eu construí uma carreira na área de programação e eu tenho uma experiência de 15 anos. Só que com um detalhe, durante esses 15 anos eu não passei sequer um dia desempregado. Durante a evolução da minha carreira, eu cheguei a ganhar R$ 20.000 para trabalhar apenas 32 horas por semana. E a minha missão aqui hoje é te ensinar os 7 passos fundamentais para você dominar o framework Python mais utilizado, para que você também inicie em uma carreira à prova de crise. Mas será que tem mesmo essa carreira à prova de crise? Então confere aí o caso do Rafinha que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Isso aqui aconteceu durante o período da pandemia. Olha a mensagem que o Rafinha me mandou. Renzo, recebo em média 3 a 5 contatos por semana no LinkedIn. A dificuldade hoje é infiltrar vagas. Se a pessoa tiver com o GitHub bem arrumado, acho que as abordagens aumentam mais ainda. E aí, sensacional esse exemplo da Rafinha, né? Só que para você também ser assediado no LinkedIn com várias vagas chegando à torto e à direita, você precisa fazer a sua parte aprendendo a dominar o Django. Nós já começamos a fazer isso na aula anterior, no primeiro passo, onde eu te ensinei como publicar a sua aplicação Django na internet em menos de 30 minutos. Se você ainda não assistiu essa aula, volta lá para assistir, porque agora nós vamos para a continuação, o nosso segundo passo, onde eu vou te ensinar a publicar a sua aplicação da maneira correta, da maneira que o mercado espera, ou seja, com testes automáticos e com servidor de integração contínua. Então confira aí o conteúdo. Continuando nossa websérie, neste passo aqui, nós vamos implementar a integração contínua e eu vou te mostrar também a técnica chamada TDD, que vem do inglês Test Driven Development. Ou seja, para garantir que a nossa aplicação tenha qualidade e que você não vai produzir uma aplicação com muitos bugs que vão parar lá e estourar na cara do cliente, a gente tem que seguir uma metodologia que nos aumente a confiabilidade nesse processo da entrega dos deploys. Lembre-se que no passo anterior, nós agora temos um deploy automático, ou seja, toda mudança que chega na nossa branch master vai parar em produção. Só que a gente precisa então garantir a qualidade desse produto. Então, para fazer isso, uma das técnicas que a gente costuma utilizar é o TDD, ou seja, desenvolvimento orientado a testes em conjunto com a integração contínua. Portanto, eu vou lançar aqui uma pendência para a gente poder implementar isso aqui. Então, eu vou colocar implementar integração contínua. Vou submeter aqui esta issue. Veja que ela vai ter aqui o número 1, e aí vamos trabalhar para implementar a nossa integração contínua aqui. Inclusive, ó, aqui do meu lado esquerdo, eu vou criar uma nova branch. Inclusive aqui, olha, do meu lado direito, no vídeo, eu vou criar aqui uma nova branch no PyCharm, que vai ser a de número 1. E aí eu vou trabalhar num processo de desenvolvimento que se chama de Feature Branch, ou na tradução literal, seria uma funcionalidade por ramo do meu controlador de versão. Então eu vou trabalhar no ramo 1, na branch 1, com a minha funcionalidade. Bom, para implementar o TDD, nós precisamos ter uma ferramenta que nos permita rodar testes automáticos. O que são testes automáticos? Nada mais são do que programas que verificam se outros programas estão funcionando como deveriam. Então, para fazer isso com o Django, eu gosto de utilizar aqui o projeto PyTest Django, que vai unir aí o framework mais famoso atualmente de testes, que é o PyTest, e vai conseguir trazer funcionalidades do Django para a nossa área de teste automático. Então, basta seguir aqui a documentação para instalar o PyTest Django. Como nós estamos utilizando o pipenv, eu vou vir aqui no meu terminal, vou desativar aqui esse virtual env, porque o PyCharm ativa automaticamente o virtual env para a gente, e eu vou rodar o comando pipenv install PyTest Django, só que com um detalhe, essa dependência aqui não é necessária no nosso ambiente de produção. A gente só precisa do PyTest Django no nosso ambiente de desenvolvimento, pois apenas nesse tipo de ambiente que nós vamos rodar os testes. Então, para indicar isso para o PyEnv, nós vamos colocar aqui a opção -D,
falando que é uma dependência de desenvolvimento. Veja que ele instalou aqui e agora a gente pode mexer aqui nos settings da nossa aplicação, procurar aqui por Python Integrated Tools e verificar que ele está como Default Test Runner como Unit Test. E eu vou trocar isso para utilizar o PyTest. Vou dar um Apply, vou dar um OK e a partir deste momento o PyCharm também consegue rodar os testes para a gente. A partir do momento que nós temos o framework instalado, nós vamos utilizar o padrão do PyTest para escrever os nossos testes. O primeiro teste simples que eu vou escrever vai ser para garantir que a nossa homepage funciona corretamente. Como nós estamos trabalhando com um servidor dentro do protocolo HTTP, existe um status HTTP que é o código de sucesso dentro de uma página, que é justamente o código de número 200. Então nós vamos escrever o teste antes do desenvolvimento. E é nisso que consiste o TDD. Ou seja, se você conseguir escrever os seus testes antes do desenvolvimento em si, você vai garantir que você tem uma cobertura de testes dentro das suas funcionalidades adequada. De forma que quando você acrescente uma funcionalidade dentro da sua aplicação, você tem uma certa garantia que as funcionalidades que você implementou anteriormente continuam funcionando. Então vamos lá, eu vou criar aqui um arquivo que vai seguir o padrão do PyTest, que vai ser começar com o prefixo test, e aí eu vou colocar aqui test_run. Vou colocar aqui no meu webdev, vou pedir para já colocar no Git para mim, e aí vou escrever o meu primeiro teste. O padrão do PyTest diz que também os testes devem começar com um prefixo test. E eu vou colocar aqui test_run status code, ou seja, o código de status. Para fazer esse teste, o Django oferece para a gente o que ele chama de client. O objeto do tipo client, ele basicamente vai oferecer para a gente uma forma de emular requisições HTTP. Então, eu vou declarar aqui a fixture client, inclusive eu posso colocar aqui com um type hint o tipo para você ver que é um client do Django. Veja aqui do pacote django.test import a classe client. Então, nós vamos utilizar esse client para fazer uma chamada onde? Na raiz do nosso projeto e uma chamada HTTP do tipo GET, porque nós queremos obter uma resposta quando nós enviarmos uma requisição do tipo GET para a nossa raiz do projeto, ou seja, aqui na barra. Quando você faz isso, você vai obter uma resposta do tipo HTTP. E utilizando o framework PyTest, você vai conseguir escrever o que se chama de uma asserção, ou, traduzindo melhor, uma certificação de que um valor específico é igual ao outro. E o que eu quero aqui? Eu quero basicamente que esse objeto do tipo resposta, que tem um atributo chamado status code, seja igual ao valor de 200, que é o código de sucesso do protocolo HTTP. Como eu fiz o setup do PyCharm, eu posso rodar o meu teste simplesmente clicando com o botão direito em cima aqui do meu teste e rodar aqui em Run Test ROM. Vamos ver aqui o resultado e veja a mensagem que ele me oferece. Skipped, no Django settings. Isso porque, dentro da documentação do PyTest Django, você precisa informar para o framework de teste onde está o arquivo de configurações, que nós temos aqui à esquerda, está dentro de WebDev Settings. Vendo aqui na própria documentação do framework, veja que ele pede para indicar aqui a variável de ambiente Django Settings Module, justamente apontando para o seu arquivo de settings. Inclusive tem aqui configurações recomendáveis para o PyTest em si, indicando quais são os arquivos que ele deve procurar. Então, basicamente, vamos copiar aqui este conteúdo e vamos adequar ao nosso caso. O que eu vou fazer aqui? Na raiz do meu projeto, eu vou criar um arquivo que vai se chamar setup.cfg, que vem de configuração. Nós vamos copiar aquele conteúdo, com a única diferença que aqui, no novo padrão de configuração do Python, nós devemos colocar aqui tool, PyTest, e aqui eu vou então configurar a minha aplicação. O meu Django Settings Module, a gente vai trocar aqui, porque ele está dentro de webdev.settings, ou seja, o endereço completo para o meu módulo. Esses Python files
são justamente os padrões de arquivo que o PyTest vai procurar. Ou seja, os módulos podem se chamar testes.py, teste underline qualquer outra coisa, ou um nome qualquer na frente terminando com um sufixo underline testes. Então, vamos rodar aqui novamente os testes e ver o que acontece. Veja que agora o teste rodou a contento, contudo tem uma falha, que é justamente o código que a gente escreveu. Nós esperávamos o código HTTP 200, mas na realidade recebemos o código 404. O código 404 é um código muito famoso, que é o de página não encontrada. E por que isso está acontecendo? Porque, de fato, a gente ainda não implementou nada aqui no nosso Django. Nossa aplicação não está respondendo com uma página efetivamente. Então, vamos agora, depois de o teste estar pronto, resolver aqui o teste. Então, a primeira coisa é que ele não encontra o endereço respectivo à barra. Vamos resolver criando aqui um Python file chamado apenas de home_view. Eu só vou ter a view aqui da minha home. Para escrever uma view do Django, você precisa definir normalmente uma função, onde eu vou chamar aqui de home, e você precisa ter sempre um parâmetro chamado request, que é a requisição HTTP que você vai resolver. Por enquanto, vamos deixar esta página desse jeito. Eu vou colocar aqui um pass para não fazer nada. Depois de definida a minha view, eu preciso fazer a configuração de qual é o path ao qual esta view vai responder. Eu faço isso aqui no meu arquivo de URLs. Veja que só existe, neste momento, um path em admin/. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro path. Então, eu vou criar aqui o path, basicamente chamado de barra, que é onde eu estou fazendo essa chamada. Ou eu posso também deixar vazio. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou importar justamente aquela minha função home, que eu acabei de criar. Ou seja, neste momento eu estou mapeando que o path vazio, que justamente bate na nossa configuração da raiz do nosso projeto, vai ser atendido pela view home. Vamos executar novamente o teste para investigar qual vai ser o resultado. Veja que agora parece que o resultado mudou. Eu estou recebendo um outro erro. E como eu falei no outro passo, no passo anterior, quando você muda o erro, significa que você evoluiu na sua aplicação. O que ele está respondendo aqui para mim é o seguinte: erro de valor. A view home não retorna um HTTP Response Object, ou seja, um objeto do tipo HTTP Response. Então, vendo esta mensagem de erro, vamos consertar aqui, retornando o que ele me pediu, que é basicamente o quê? Um HTTP Response, que vem aqui justamente do pacote django.http import a classe HTTP Response. Aqui nós vamos colocar um pequeno conteúdo, que vai ser Olá Django Pro. Agora vamos rodar o nosso teste novamente. Veja o que acontece. Pronto, agora ele passou e a gente vai ter então sempre uma garantia dentro do nosso projeto que a home está realmente retornando um código HTTP de código 200, que quer dizer sucesso de a página estar funcionando. Vamos aqui no terminal rodar então o nosso servidor. Vou rodar o pipenv shell para ativar o nosso virtual env e vou rodar o comando python manage run server. E veja que agora, quando eu acesso a minha página de localhost, justamente eu vou obter o resultado na minha home com aquele Olá Django Pro. Então nós temos a nossa primeira funcionalidade, ainda que muito básica. Feito o nosso teste, então, a gente precisa ter uma maneira de que, quando qualquer pessoa da minha equipe enviar esse código para o nosso controlador de versão, que seja rodado aí todos os testes que a minha aplicação possui. Para fazer isso, nós vamos utilizar o GitHub Actions, que nada mais é que um chamado servidor de integração contínua. O que é um servidor de integração contínua? É basicamente uma máquina que vai rodar para a gente determinados comandos. E quais serão esses comandos? Basicamente, a gente vai ter que construir o ambiente parecido com o que nós fizemos no nosso ambiente local, para então poder rodar os comandos de teste dentro do nosso terminal. Para rodar os testes no terminal com o PyTest, a gente vai rodar o seguinte comando. Vou até sair aqui do pipenv, exit, e aí eu vou rodar o comando
pipenv run, porque ele vai rodar dentro do ambiente virtual, pytest, que é o comando para rodar os testes, e o diretório raiz onde eu quero rodar, que no meu caso é o webdev. Quando eu rodo aqui este comando, veja o que acontece. Ele rodou exatamente os nossos testes. E ele retorna um código para a nossa linha de comando de sucesso, se tudo foi ok. Caso contrário, ele vai retornar um código numérico de erro. E assim o nosso servidor de integração contínua sabe se as nossas funcionalidades estão realmente adequadas, passando em todos os testes ou não. Se elas não passarem, as funcionalidades que foram implementadas não serão entregues para o nosso cliente. Dessa forma, a gente consegue, então, ter uma garantia de que os bugs, ou pelo menos a maioria deles, será pega antes da gente colocar o nosso produto em face ao cliente. Ou seja, é uma maior garantia que o seu cliente vai enfrentar menos erros ao utilizar a sua aplicação. Bom, uma vez que você agora sabe rodar via linha de comando, a gente precisa, então, criar o arquivo do GitHub Actions. Para funcionar esse servidor de integração contínua, na realidade a gente só vai precisar criar um arquivo de configuração dizendo como o GitHub tem que rodar este servidor de integração contínua. Esse endereço fica aqui na raiz e a gente vai ter que criar um diretório chamado .github, então veja que fica em um diretório por padrão escondido, porque começa com ponto, /workflows. Então nós vamos criar este diretório e aqui pode ser qualquer nome de arquivo. Em particular, eu vou criar um arquivo chamado django.iml, que é a extensão desse arquivo que nós vamos utilizar. Agora, dentro desse arquivo, o que a gente vai ter? Primeiro, o nome do que a gente vai estar rodando aqui. Então, na realidade, vai ser uma aplicação Django. Depois, nós precisamos definir na diretiva on quando que a gente vai rodar, basicamente, todos os passos que a gente vai colocar dentro do nosso servidor de integração contínua. Normalmente, eu gosto de colocar aqui como gatilho os pull requests, ou seja, toda a funcionalidade vai entrar via pull request dentro da nossa aplicação e vai rodar aqui os nossos passos. Para definir os passos, nós vamos definir uma diretiva chamada de jobs. Dentro de jobs, nós vamos colocar uma diretiva que é de construção do projeto. Do inglês vem o build. Dentro desse processo de construção, você pode ter um ambiente com várias variáveis de ambiente que sejam necessárias para a sua aplicação funcionar. Como exemplo, eu gosto de criar duas variáveis respectivas ao uso do pipenv, que são as seguintes. pipenv no inherit, ou seja, para ele não herdar nenhum arquivo de pipenv que esteja para cima de um diretório. E eu gosto também de utilizar o pipenv ignore virtualenvs. Por quê? Como a gente vai estar rodando dentro do servidor de CI em um ambiente isolado, a gente não precisa efetivamente criar um virtualenv. Então o pipenv vai instalar as dependências no próprio Python desse sistema isolado. Depois, eu tenho que definir qual é o ambiente ou o sistema operacional onde esta aplicação vai rodar. E basicamente a gente vai rodar dentro também de um Ubuntu, para ficar parecido até com o ambiente que eu já estou utilizando aqui. Então, eu vou colocar aqui a diretiva de runs on Ubuntu latest, ou seja, sempre na última versão de Ubuntu disponível. Deixa eu tirar aqui esse espaço porque está errado. Passou daqui, eu chego finalmente na diretiva com os passos do meu processo de construção do projeto. Vamos tentar relembrar lá do primeiro vídeo dessa websérie em como eu construí o ambiente. Bom, uma das coisas que a gente precisa dentro desse ambiente é basicamente ter o nosso código-fonte. Para fazer isso, eu vou seguir a seguinte diretiva. O próprio GitHub já oferece para a gente uma action que basicamente vai conseguir baixar o código para dentro desse ambiente isolado, que se chama aqui, olha, --uses actions checkout na sua versão 2. Isso aqui basicamente vai baixar o código-fonte para dentro desse ambiente isolado. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é instalar o Python neste Ubuntu aqui, porque ele vem zerado. Então eu vou incluir a seguinte diretiva. Veja aqui, ó, name
onde eu vou colocar aqui setup do Python na sua versão 3.8. Vou arrumar aqui a diretiva, onde eu vou usar também uma ação já definida pelo meu GitHub Actions, que se chama actions/setup-python versão 1. E aqui eu vou ter uma outra diretiva que será o if, definindo a minha versão do Python, que eu vou colocar aqui a 3.8, que é a versão mais atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. Você pode colocar uma versão superior se no momento que você estiver vendo essa gravação houver uma versão superior do Python. Instalado o Python, nós precisamos então instalar as dependências necessárias para rodar o nosso projeto. Então eu vou criar aqui uma diretiva com o nome instalar dependências. Dentro dessa diretiva, eu vou fazer o seguinte: nós vamos criar aqui uma diretiva chamada run, que simplesmente serve para a gente emular comandos dentro de um console dentro do nosso sistema operacional. E o que eu vou rodar aqui? Um pip install pipenv, porque nós utilizamos efetivamente o pipenv para instalar as nossas dependências, e depois disso o comando pipenv sync --dev, para instalar todas as dependências, inclusive as de desenvolvimento, justamente porque a gente quer rodar os nossos testes automáticos. Por fim, o passo que nós vamos fazer é rodar os nossos testes automáticos. Então eu vou criar aqui uma outra diretiva com o nome rodar testes automáticos. Para rodar, novamente nós precisaremos do run. E qual é o comando que a gente vai utilizar? Exatamente aquele comando que a gente acabou de rodar aqui no nosso console local. Ou seja, pipenv run pytest dentro do diretório webdev. Então, agora para a gente conseguir testar a nossa aplicação, nós vamos simplesmente mandar todos esses arquivos para o nosso controlador de versão. Então, instalado servidor de integração contínua. Já vamos fechar aquela pendência que nós tínhamos aberto de número 1, colocando aqui a diretiva close #1, que é o nome efetivamente da issue que eu abri lá no GitHub. Eu vou mandar para esta branch aqui de número 1. Vamos enviar e aí vamos investigar lá dentro do nosso GitHub para efetivamente criar um pull request a partir desta branch de número 1 aqui. Então ele já me apresenta aqui o botão de compare and pull request. Nós vamos abrir, veja que ele veio aqui com a descrição que eu coloquei, e efetivamente nós vamos criar este pull request aqui. Se o nosso arquivo foi configurado da maneira correta, veja que justamente ele já veja aqui, ó, aplicação Django build, que é o que ele está rodando. Vamos clicar aqui nos detalhes para investigar o que ele está fazendo. Olha lá. Então, basicamente é um serviço, um servidor que vai instalar para a gente aqui todo o nosso processo de desenvolvimento. Veja que ele vai rodando e se for apresentado qualquer erro, ele vai mostrar para a gente aqui como se fosse um console. Veja que neste momento ele está reclamando da opção --dev. Isso se deve justamente porque eu cometi um erro, para te mostrar o que acontece quando tem um erro no nosso servidor de integração contínua. Veja que eu troquei aqui o comando. Eu coloquei sync pipenv em vez de colocar pipenv sync. Então vamos corrigir este problema e é para isso que serve exatamente o nosso servidor de integração contínua, para pegar tanto o erro no nosso processo de construção do projeto, quanto também dentro dos nossos testes automáticos. Vamos commitar novamente com amend, porque eu não quero um commit com erro dentro da minha branch master, e aí eu vou mandar aqui, ó, amend and push, e eu vou mandar um force push para que ele sobrescreva aquele commit que nós acabamos de enviar. Quando você faz isso, ele já vai, olha, rodar automaticamente o nosso servidor de integração contínua novamente. Vamos clicar aqui nos detalhes. E aí veja que justamente ele está agora instalando as nossas dependências, e eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo até a parte em que ele termina, e veja que então ele passou com todos os nossos testes aqui, que por enquanto é um só. Mas agora, em todo momento que alguém enviar uma pendência com uma funcionalidade, nós teremos o processo completo que a gente chama de entrega contínua. O que vai ser a entrega contínua? Basicamente, nós temos o servidor de integração contínua com
os nossos testes automáticos que você pode fazer utilizando a técnica de TDD, ou seja, escrevendo os testes antes do desenvolvimento, e somente no momento em que esses testes passarem, você vai estar habilitado a aceitar o pull request. E efetivamente, quando você aceita aqui o pull request, basicamente o nosso processo de deploy automático vai entregar este software para o cliente. Só que agora o nosso processo de integração contínua vai estar presente para garantir a qualidade da nossa aplicação. Então, assim, esse é o segundo passo necessário para você ter um ambiente de desenvolvimento realmente profissional. Fala aí, DevPro! Parabéns por completar essa aula. A partir de agora, você já sabe o que é desenvolvimento orientado a testes e sabe fazer o setup de um servidor de integração contínua, que é basicamente como o mercado espera que você vá entregar o seu software funcionando. Na próxima aula, o passo 3, a gente vai começar a meter a mão na massa para construirmos uma aplicação real em Django, ou seja, com funcionalidades reais. Mas eu queria te convidar também para fazer parte do grupo do Telegram Galera DevPro. Lá nesse grupo você pode dizer o que você achou dessa aula e até tirar as suas dúvidas. Eu também deixei aqui embaixo os links para as minhas redes sociais. Em particular, lá no Instagram, eu tô com caixinha de pergunta aberta todo dia para também tirar suas dúvidas sobre tecnologia e sobre o mercado de programação. Então até a próxima aula!